Eu queria juntar essas duas coisas. No seguinte sentido. É porque, o que que acontece? É porque quem não sabe o que é um psicopata, mas os psicopatas, se a gente for falar muito simplista, dá para fazer, tem livros e livros sobre isso, mas normalmente uma das referências que a gente tem do psicopata é que ele não tem capacidade de ter empatia com o outro, né? Então ele não consegue ter a empatia, não consegue sentir a dor do outro, ele não consegue ver que o outro está sofrendo. Então, por isso que nos filmes isso é muito retratado, né? Que são, inclusive, nos filmes colocam muitos psicopatas como assassinos, né? Porque ele não tem essa, né? Não tem essa Não capacidade tem essa humana de relação. sentimento. É. Mas por que que eu estou falando disso e por que isso tem a ver com o entendimento? É que quando a gente é criança e até uma fase da adolescência, a gente tem uma tendência a achar que as pessoas pensam como a gente pensa e que as pessoas sentem como a gente sente. Então, muitas vezes, a gente estranha o comportamento do outro, porque Uhum. você pode pensar assim, mas eu não faria isso. Perfeito. Eu, né? Eu, não, eu nunca faria isso com uma pessoa, eu nunca, etc. E por que que eu estou dizendo isso? Porque isso, eu acho que começa, que agora eu acho que nós vamos entrar na fase da resolução, Aham. né, e aí? Né, porque agora a pergunta é assim, e aí, Gabriel? Né? Tá, e o que fazer, E né? aí, né? Tá bom, lindo, perdão lindo, tá lá na Bíblia, Pai Nosso, tal, e aí? Né? E eu acho que, Sim. e aí eu quero colocar a primeira ferramenta, Uhum. né, que é entendimento. Perfeito. Por que entendimento? Porque a partir do momento que eu começo a entender, né, o outro como um ser distinto a mim, né? Tô saindo lá do cordão umbilical da mãe, Uhum. começar a perceber o outro como um ser que é distinto a mim e que, portanto, ele tem lógicas diferentes da minha, ele tem sentimentos diferentes do meu, ele tem uma história de vida diferente da minha. Eu não sei, normalmente, né, a gente não sabe a história de vida do outro. Até porque o Gabriel também falou uma coisa muito interessante, que é essa questão como eu percebo a situação. Isso é muito interessante na nossa vida toda, né? Porque que nós temos crianças, às vezes crianças que vivenciaram situações de agressão, né? Ou coisas violentas, e às vezes você tem as mesmas crianças que perceberam, vivenciaram aquilo, elas têm comportamentos diferentes. Mas por quê? Porque a percepção de cada um é diferente diante da Uhum. situação, né? Alguns têm uma resiliência maior, outros menor. Enfim, a partir do momento que eu começo a entender essa questão do outro, né? Então, vamos exagerar aqui, só para... imagina querer que um psicopata me peça desculpa, né? Exato. Perfeito. Impossível, né? Quer dizer, não tem como esperar do outro aquilo que ele não pode me dar, Uhum. né? Então, assim, essa eu acho que é uma das primeiras ferramentas que a gente tem que pensar. É entender que o outro, nos erros dele, assim como tem os meus, eu não posso ficar julgando, né, ou pensando, ou querendo, ou desejando, né, um comportamento de um ser humano que é extremamente complexo, né? Eu tenho que entender que é extremamente complexo. Igual o Gabriel falou, que sirva para mim de aprendizado.